Bom, e agora a gente volta a falar sobre a presença de OVNIs no Piauí. Nós estamos aqui com o Igor Patrick e com o Flávio Tobler. Os dois integram um grupo de estudiosos sobre a presença desses OVNIs aqui no Piauí. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, ontem no programa nós mostramos uma reportagem, inclusive com a entrevista com vocês, baseado em que vocês dizem, o Igor mais especificamente, né, que foi a primeira pessoa com quem a gente teve contato, que o Piauí é hoje o estado nordestino que tem a maior incidência de objetos voadores não identificados. Certamente. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. A gente quer trazer essas informações aqui do nosso estado, porque o nosso estado hoje é pelos indícios de todos os ufólogos em comunhão nacional, através do portal UFOGênesis, através do nosso trabalho que a gente teve pesquisa nas regiões, nas cidades que a gente pesquisou, de acordo com todos os relatos, de acordo com todo o nosso trabalho de pesquisa, a gente tem bases de informações que o nosso estado, juntamente com a Paraíba, com o estado da Paraíba, sendo os dois estados de maiores incidências ufológicas no Nordeste. Qual seria a explicação, Flávio, para isso? Por que eles procuram o Piauí? Como a gente vê o nosso estado, bom dia a todos que estão ouvindo, o nosso estado ele é rico em tantas coisas que atrai até a atenção desses seres que são de procedência ainda desconhecida. Mas existem determinados questionamentos pela própria geografia do estado, questão de minérios, a questão talvez da população, ainda é um estudo muito recente que está sendo aprofundado para que a gente depois tenha um resultado positivo que possa indicar por que o estado tem tanta atração por eles. Vocês já estudam isso há quanto tempo? Olha, o grupo agora se formou, recente, né? O nosso grupo é o grupo UPUP, né? União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. E a gente está trabalhando, a gente se juntou agora, né? Mas eu já estudo há mais de 10 anos. O Flávio também já mais do que isso, a gente já tem uma boa base de informações e conhecimento, porque hoje em dia a ufologia ela está um estudo muito aprofundado, para você ver, tem uma ramificação muito grande na área da ufologia. Às vezes você tem um relato, você vê um relato, a gente faz uma pesquisa em cima daqueles relatos, sabendo realmente a que aspectos aquela pessoa levou, a gente vê os aspectos psicológicos da pessoa, vê exatamente o que tipo de avistamento que ele teve. Às vezes as pessoas se confundem, às vezes está vendo um objeto e às vezes um avião, um helicóptero, uma estrela, então satélites que também são muito confundidos. A gente tem essa base de saber fazer essa diferenciação, o estudo de pesquisa de campo, que é o que a gente já tem informação, que dá para fazer essa designação de diferenças entre esses avistamentos. Vamos ver aí, nós temos uma gravação, são depoimentos que foram cedidos aqui pelo pessoal da UFUP, não é isso? O PUP, desculpe. O PUP, e esses depoimentos foram gravados em várias localidades do Piauí, a gente vai acompanhar. Eu queria pedir desculpas a vocês, que a gravação ela não é muito boa, a questão do áudio, então a gente vai ter uma certa dificuldade, mas eu chamo a sua atenção porque são pessoas simples, né, e elas descrevem o que é que elas teriam visto. Vamos acompanhar. Era tipo assim uma luz moderna, azul brilhoso, saiu reflexo. E, por exemplo, quando a luz bate na água, ele brilha assim, azul moderno, ele está ali. Tipo uma bola, né? Sim, uma bola desse tamanho assim. E a altura, assim, estava próximo? Não, está meio distante, estava bem pertinho. Bastante, né? Alguém mais viu com o senhor? Nesse dia eu estava sozinho, mano. Aí a rua assim, fez aquela roda de... Como aqueles falam ali, que anda no expresso, não tem aquele bota em riba, aquela luzinha pequena, né? Aí a rua assim, aquela roda de... Aquele farolitinho, né? No meio escuro e enredou aquela lampinha. Vixe, eu aparei. Eu fiquei com medo, eu aparei. Você recorda a hora que foi aconteceu isso? Um negócio de 6 horas, já estava buscando isso aí nessa hora. Aí, eu disse, mas ele não me viu ainda, eu vou ficar aqui, senão ele foi doendo. Aí eu fiquei. Aí ele veio de lá pra cá, aí tinha hora que ele ficava a luz grande, né? Aí ele botava a luz assim, lá assim, essa serra, pra botar o nome da serra. Aí botava o nome das casas do Boi. Agora o senhor deve ver a cabeça dele, como é que é? Não, eu não vou dizer que eu vi a cabeça. Mais ou menos assim. Não, eu me lembro que eu vi mais essa parte aqui, do braço subindo e descendo. É o pé lizardo, né? Você estava me falando aqui que esse foi um dos casos que mais impressionou, porque o objeto permaneceu na área uma semana. Né?
Sempre ao entardecer até altas horas da noite o objeto fazia evoluções nessa área. Esse lugar aí é onde? É em Estaca Zero. O que a gente fez em uma entrevista em 3 localidades, em Estaca Zero, Buraco d'Água e Agricolândia. Tá. Agora tem uns depoimentos assim que são meio estranhos. Não sei se a mulher, tem uma mulher que logo depois, Bernardo, vamos ouvir, que ela fala que ele é peludo. É porque é o seguinte, em alguns locais... Esse aí, vamos ouvir um pouquinho, Bernardo, você volta pra gente. Ele correu atrás dele, só que ele disse entrou dentro de casa. Quando ele pegou a espingarda, ele disse não teve coragem. Mas quando ele pegou a espingarda, o animal já estava Já tinha saído. Tinha saído. No quintal da casa Aí ele dele. teve mais coragem de sair pra fora. Foi, ele foi desmaiar. Antes de ontem, isso, ali na fábrica. Esse tipo, É o seguinte. que isso contraria, de certa forma, até o que se fala, né, sobre como seriam... É porque a gente já tem conhecimento de uma tipologia que é apresentada de acordo com os avistamentos. No caso, existem... eles mudam, né? Exatamente. Sério, De muda cada aí. localidade a gente tem vários relatos de tipologias diferentes. Tá. No caso, o que ela estava vendo aí, no caso, seria no suposto chupa-cabras, que foi... quando a gente fez essa pesquisa nessa região, que foi lá de Estaca Zero e Agricolândia, a gente teve, 2 dias antes, um caso de avistamento deste animal aparecendo nessa região. Tá. Eu sei que esse assunto é ótimo, a gente passaria aqui a manhã inteira, mas como a gente tem pouco tempo, eu queria mostrar esse aparelho, e foi desenvolvido por vocês, né? Você tem especialidade em eletrônica, né? Em eletrônica. Tá, me explica o que é É o isso. seguinte, a gente sabe que os OVNIs, eles se apresentam de 2 formas, assim. Principalmente quando há o avistamento à noite, ele se apresenta de forma luminosa, que é provavelmente seja a própria estrutura de funcionamento. Onde que mostra aí, por exemplo, Bom, se tivesse um OVNI aqui, o que ia acontecer? Se o Sobral ali fosse um ET, Bom, o que ia acontecer? Aí você apontaria para ele lá? Não, é o seguinte, esse aparelho, ele mostra uma tela aqui, em que ela mostra mais ou menos semelhante a um radar. Então, existem vários sensores. Aqui, né? Isso. Deixa eu mostrar para lá para ele ver. Assim tá bom? Existem vários sensores que indicam a posição que o objeto se encontra. Então, pela tela do radar, você vê o ponto de referência onde o objeto está aparecendo, sabe? Aqui embaixo indica a posição, se está à sua frente, se está às suas costas, ou à esquerda ou à direita. Esse é um deles. Certo. Existem esse outro também que é baseado, porque os OVNIs também eles alteram o campo magnético. Nós temos depoimento de pessoas que tiveram blackout em carro, sabe? Pode segurar, que o carro isso. parou completamente. Então, esse outro aparelho, ele funciona baseado em campos magnéticos, certo? Posso mostrar para cá? Bom, Esse aqui é uma existe bússola, uma né? bússola, mas existe um mecanismo eletrônico que entra em sintonia e sincronismo com a bússola. Então, quando há uma alteração desse campo magnético, ele é ajustado nos campos da Terra. Quando há uma pequena alteração, ele dispara um sensor, então você escuta pelo áudio. E essa luzinha aqui, ela acende também? Não, ela vai acender uma luz vermelha que não dá para fazer aqui por causa da Agora o luminosidade. design é bem parecido com as suas de ficção, né, que a gente vê. Com certeza. Aquele lá parece com a navezinha. Esse também é o seguinte. Isso é o quê? Parece um mouse. Com certeza. Sofisticado. Esse é para usar, porque a gente tem visto os depoimentos que muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa dentro do seu próprio carro. Às vezes, trajetos de viagem, as pessoas estão viajando e às vezes são surpreendidos por algumas luzes que aparecem, se aproximam quando de carros, se aproxima, já está muito próximo do carro, sabe? Então esse aparelho ele é colocado em cima do carro, existem esses sensores que detectam a mínima variação luminosa. E esse aparelhozinho fica dentro, que indica também a posição. Você vai ouvir aqui um sinal que indica... Então, aí é o seguinte, aí a pessoa tem que andar com isso, a ideia de vocês seria vender, comercializar isso? Não, por enquanto é só do uso do grupo. Tá. Isso aqui, esses aparelhos, eles trabalham, digamos assim, para auxiliar Isso a aqui é o quê? detectação. Esse aqui